Representação de programas em nível de máquina. Capítulo 3. Representação de programas em nível de máquina. Os computadores executam código de máquina, sequências de bits que codificam operações de baixo nível que manipulam dados, gerenciam memória, leem e escrevem dados em dispositivos de armazenamento e se comunicam através de redes. Um compilador gera código de máquina através de várias etapas, baseando-se nas regras da linguagem de programação, no conjunto de instruções da máquina de destino e nas convenções seguidas pelo sistema operacional. O compilador C gera sua saída na forma de código assembly, uma representação textual do código de máquina que mostra as instruções individuais do programa. O compilador então invoca um montador e um vinculador para gerar o código de máquina executável a partir do código assembly. Neste capítulo, examinaremos detalhadamente o código de máquina e sua representação legível por humanos como código assembly. Ao programar em uma linguagem de alto nível como C, e ainda mais em Java, estamos protegidos da implementação detalhada em nível de máquina do nosso programa. Em contraste, ao escrever programas em código assembly, um programador deve especificar as instruções de baixo nível que o programa usa para realizar uma computação. Na maioria das vezes, é muito mais produtivo e confiável trabalhar no nível de abstração mais alto fornecido por uma linguagem de alto nível. A verificação de tipos fornecida por um compilador ajuda a detectar muitos erros de programa e garante que referenciamos e manipulamos dados de maneira consistente. Com compiladores otimizadores modernos, o código gerado geralmente é pelo menos tão eficiente quanto o que um programador habilidoso em linguagem assembly escreveria manualmente. Uma perspectiva histórica. A linha de processadores Intel, conhecida como x86, seguiu um longo desenvolvimento evolutivo. Começou com um dos primeiros microprocessadores de 16 bits de chip único, onde muitos compromissos tiveram que ser feitos devido às limitações tecnológicas da época. Desde então, evoluiu para aproveitar as melhorias tecnológicas e atender às demandas por maior desempenho e suporte a sistemas operacionais mais avançados. Os primeiros modelos, como o 8086 de 1978, tinham apenas 29.000 transistores. A evolução continuou pelo 80.286, e 386 e 486 Pentium e assim por diante, até chegar aos modernos processadores Core i7 com bilhões de transistores. Cada processador foi projetado para ser retrocompatível, capaz de executar codificações de programa. Quando compilamos um programa C, ocorre uma sequência de transformações. Primeiro, o pré-processador C expande o código-fonte para incluir arquivos especificados com comandos include e expandir macros. Segundo, o compilador gera versões em código assembly. Em seguida, o montador converte o código assembly em arquivos de código objeto binário. Finalmente, o vinculador mescla esses arquivos de código objeto com funções de biblioteca e gera o arquivo executável final. O código de máquina para x86-64 revela aspectos do processador que normalmente estão ocultos em C, incluindo o contador de programa, que indica a próxima instrução a ser executada, os registradores inteiros, que armazenam valores de 64 bits, os registradores de código de condição, que mantêm informações sobre operações aritméticas e lógicas, os registradores vetoriais, que podem armazenar valores inteiros ou de ponto flutuante. Formatos de dados. Devido às suas origens como arquitetura de 16 bits, Intel usa o termo word, palavra para se referir a 16 bits. Consequentemente, quantidades de 32 bits são chamadas double words, palavras duplas, e quantidades de 64 bits são quad words, palavras quádruplas. Em x86-64, valores int padrão são armazenados como 32 bits, enquanto ponteiros e valores long são armazenados como 64 bits. Acessando informações. Uma CPU x86-64 contém 16 registradores de uso geral que armazenam valores de 64 bits. Estes são usados para armazenar dados inteiros e ponteiros. O mais importante deles é o ponteiro de pilha, %RSP, que indica a posição final na pilha de tempo de execução. A maioria das instruções tem operandos que especificam valores de origem e locais de destino. O x86-64 suporta vários formatos de operandos, incluindo valores imediatos, constantes, registradores e referências de memória. Operações aritméticas e lógicas. O x86-64 oferece diversas operações aritméticas e lógicas, incluindo instruções de endereço efetivo de carga LEAC, que calculam endereços sem acessar memória. Operações unárias como incremento e negação. Operações binárias como adição, subtração e multiplicação.
Operações de deslocamento para esquerda e direita. Controle. Para implementar comportamento condicional, o código de máquina usa dois mecanismos básicos: testar valores de dados e alterar o fluxo de controle ou dados com base nos resultados. Os códigos de condição são flags de um bit que descrevem o resultado da operação aritmética ou lógica mais recente. As instruções de salto, jump, podem transferir o controle para diferentes partes do programa, dependendo desses códigos de condição. Declarações switch em C são frequentemente implementadas usando tabelas de salto, que são arrays onde cada entrada contém o endereço de um código que implementa a ação correspondente. Procedimentos. Os procedimentos em x86-64 envolvem transferência de controle. O contador de programa é definido para o endereço inicial do procedimento chamado e depois retorna para a instrução seguinte à chamada. Transferência de dados. Argumentos são passados em registradores ou na pilha e valores são retornados em registradores. Alocação e desalocação de memória. Espaço para variáveis locais é alocado na pilha e liberado antes do retorno. A pilha de tempo de execução usa uma disciplina de último a entrar, primeiro a sair. A convenção x86-64 permite passar até 6 argumentos integrais em registradores, com argumentos adicionais passados na pilha. Os registradores são divididos em preservados pelo chamado %RBX, %RBP, %R12, %R15 e preservados pelo chamador, todos os outros. Esta convenção permite que procedimentos se chamem recursivamente, com cada chamada tendo seu próprio espaço privado na pilha. Arrays e estruturas. Arrays em C são implementados como regiões contíguas de memória. O elemento id de um array está localizado no endereço inicial, mais um deslocamento proporcional ao tamanho do tipo de elemento. Estruturas agrupam objetos de tipos potencialmente diferentes em uma única unidade. O compilador mantém informações sobre os deslocamentos dos campos, permitindo acessá-los diretamente. Uniões permitem que um único objeto seja referenciado usando vários tipos diferentes, compartilhando o mesmo espaço de memória. Isso pode economizar espaço, mas contorna a segurança de tipos do C. Segurança e estouro de buffer. C não realiza verificação de limites para referências de array, o que pode levar a estouros de buffer quando uma escrita ultrapassa os limites alocados. Isso pode corromper o estado do programa, incluindo endereços de retorno armazenados na pilha. Ataques de estouro de buffer exploram esta vulnerabilidade para inserir código malicioso. Para mitigar esses riscos, os sistemas modernos implementam randomização de pilha, que varia a posição da pilha entre execuções. Proteção de pilha, que detecta corrupção inserindo valores canários verificados antes do retorno. Limitação de regiões executáveis, impedindo que atacantes executem código injetado. Código de ponto flutuante. A arquitetura x86-64 atual usa registradores YMM ou XMM para operações de ponto flutuante. Estes registradores permitem operações tanto escalares, em valores únicos, quanto vetoriais, em múltiplos valores simultaneamente. Com x86-64, os registradores XMM são usados para passar argumentos de ponto flutuante e retornar valores. Até 8 argumentos podem ser passados em %XMM 0% XMM 7, e valores são retornados em %XMM 0. As operações aritméticas de ponto flutuante incluem instruções separadas para precisão simples, float e dupla double. Diferentemente das operações de inteiros, operações de ponto flutuante não aceitam valores imediatos como operandos. Constantes devem ser armazenadas na memória e carregadas em registradores. Resumo: a programação em nível de máquina revela detalhes que estão ocultos nas linguagens de alto nível. Compreender como os programas são traduzidos para código de máquina ajuda a identificar e resolver problemas de desempenho e segurança, e fornece insights sobre como os computadores realmente funcionam. O conhecimento de código de máquina também é essencial para entender vulnerabilidades como estouros de buffer e para apreciar as salvaguardas que os sistemas modernos implementam para proteger contra ataques.